Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estudos criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no centro do Recife, presencialmente, remotamente e indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Olá, tudo bem? Estamos hoje recebendo o último candidato na série de candidatos e candidatas a prefeita do Recife, aqui no Porto Digital. Hoje, o candidato é Alberto Feitosa, do PSC, do Partido Social Cristão, que está trazendo para a gente, obviamente, um conjunto de propostas, que vai falar rapidamente aqui, mas assim como os outros candidatos já ouviu a nossa apresentação sobre a explicação do que é o ecossistema do Porto Digital e também as duas propostas que o Porto Digital tem para a cidade do Recife e que já apresentou aos outros candidatos e candidatas a prefeito do Recife. Candidato, bem-vindo aqui ao Porto Digital, já desejando boa sorte e agradecendo aí pela presença. A gente normalmente passa para o candidato fazer as considerações iniciais, caso tenha algumas propostas também, e para falar um pouco da apresentação do que foi a gente, antes de entrar na sabatina, está aqui também o Ives, que é presidente do Softex, e o Gerino, que é o presidente do CEPROP. Bom, eu então aproveito esse tempo primeiro para cumprimentar a todos que estão nos assistindo, cumprimentar e já agradecer a vocês a oportunidade, Pierre, Gerino e Ives, dizer que eu sei muito bem a importância do que representa o Porto Digital para a cidade do Recife, para o estado de Pernambuco, também para o Brasil. Vocês são referência mundial, não só nacional. Dizer que estou bastante admirado do que vi e assumo aqui um compromisso, e dizer que eu, como todos os segmentos que eu tenho ido, eu tenho levado algum documento no qual eu faço um registro dos meus compromissos, depois de ser devidamente avaliado esses compromissos com o que está no meu programa de governo que eu apresentei no TRE. E nessa oportunidade, antes da gente entrar diretamente na sabatina, eu gostaria de ler e assinar de público, porque fica devidamente registrado tudo isso que a gente... Eu vou procurar ser breve, né? E aí tem o termo de compromisso político eleitoral do candidato à Prefeitura Municipal do Recife, Coronel Feitosa, que é o nome que eu logicamente sou conhecido, junto ao ecossistema do Porto Digital. Eu, Coronel Feitosa, candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020, assumo junto ao ecossistema de empresas e associações empresariais que compõem, deixa eu ajeitar aqui, compõe o Porto Digital. Neste ato é representado pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital e igualmente perante todos os cidadãos desse município o compromisso político eleitoral de, uma vez eleito, promover por meio do meu mandato a administração os seguintes pontos. 1. Me comprometo que o ecossistema de empresas e suas diversas soluções sejam priorizados para as compras, e aqui eu acrescento ainda a palavra serviços, feitos pela Prefeitura da cidade do Recife, onde hoje enxergamos não haver igualdade de competição e nem incentivos à economia local, tão importante para o futuro de nossa cidade e do nosso estado. 2. Me comprometo também a criar incentivos para as empresas compradoras de software e oriundos, não só também compradoras e de serviços de software, oriundas das empresas constantes desse tão importante ecossistema. 3. Me comprometo a aumentar a transparência em todas as etapas e processos que compõem o ato de compra e contratação de serviços públicos. 4. Me comprometo junto ao Porto Digital de participar enquanto Prefeitura da cidade do Recife, através do programa de inovação aberta, Open Innovation Lab OIL, no fomento a soluções para problemas conhecidos da cidade, de maneira a promover ações de inovação em rede que gerem novos negócios para companhias do ecossistema. 5. Me comprometo a incentivar todas as iniciativas que impactem na formação de mão de obra para atender o ecossistema, como universidades, escolas técnicas e escolas privadas. Me comprometo
a implementar programa que irá facilitar e agilizar a aprovação de projetos que visam a renovação e adequação das instalações físicas de prédios antigos localizados no território do Porto Digital, tanto para o uso das empresas, órgãos públicos, habitações, com vista à promoção da ocupação sustentável do bairro, aquilo que nós, inclusive, vocês apresentaram. 7 e último, realização de eventos de negócio, Match Day, para fomento junto ao ecossistema local, a fim de embarcar e enraizar no dia a dia da Prefeitura do Recife o uso intensivo de tecnologias que visem a promoção do governo digital, EGOV, e que beneficiem a população e as empresas, priorizando as áreas de educação, saúde, infraestrutura e gestão. Então vou fazer aqui a assinatura, entregar aqui ao Pierre. E aí, Pierre, você depois dá o recibo. Primeiro, e dizer que realmente está muito bem parecido com as propostas que a gente tinha colocado. Eu conheci as propostas agora, né? Não deu tempo de fazer a fila, mas é isso que a gente pensa, estudou, e dentro do nosso programa do governo, da importância e como a gente pode, de fato, atuar na questão do Porto Digital. Obrigado, Coronel. Primeira pergunta, Ives, presidente do Softex, vai fazer. Obrigado, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde ao candidato Coronel Feitosa, muito prazer em recebê-lo aqui. Eu tenho dito sempre no início aos candidatos, Coronel, que parabenizar, né, pela coragem de enfrentar mais um pleito eleitoral e lhe agradecer como cidadão. Todo mundo que se dispõe a prestar o serviço público a gente precisa reconhecer, né? A gente tem que inverter essa lógica de que qualquer servidor público, qualquer político é um mal para a sociedade, é o contrário, a gente tem que quebrar isso e eu queria lhe agradecer por isso, né? Você conhece muito bem a área de segurança pública, então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é isso. A gente tem ainda o privilégio aqui no bairro do Recife de poder caminhar o bairro todo usando, por exemplo, um celular, falando no celular normalmente. A gente brinca entre a gente, ainda é um privilégio na cidade, né? E aí eu queria lhe provocar para falar um pouco mais para a gente, o que é que você, chegando à prefeitura, poderia ter de compromisso com as nossas empresas, as startups, para aplicar as tecnologias que a gente dispõe para poder atacar essa questão da segurança pública, né? Tem muitas soluções que já estão aí na rua, câmeras, reconhecimento facial, mas a gente pode transformar, na verdade, o bairro do Recife num verdadeiro laboratório para a gente fazer novas experiências e daqui a gente implementar isso para a cidade. Então, conhecendo o seu histórico, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é essa: como é que a gente pode ter seu compromisso nessa área e que ideias a gente pode esperar do então prefeito? Bom, a segurança pública tem sido uma das minhas bandeiras. Primeiro eu deixei aqui cometer um erro, uma falha. Estou aqui acompanhado do meu candidato a vice, o pastor Wellington Carneiro, advogado, teólogo e também formado em gestão pública. Bom, a área de segurança pública tem sido uma das bandeiras da minha campanha, pelo meu histórico, como também um dos principais anseios dos recifenses. Ainda ontem eu visitei uma comunidade na zona norte da cidade do Recife, e lá, ouvindo as pessoas, praticamente todas as lojas, o comércio de lá já tinha sido pelo menos uma ou duas vezes vítima de assalto à mão armada, e até um frigorífico foi vítima de assalto por 6 vezes. E eu perguntei se alguma dessas pessoas tinham sido encaminhadas à delegacia ou tinham recebido qualquer reprimenda ou ação do poder público, e não. Então, eu tenho dito que irei assumir, embora não seja um papel constitucional, mas irei assumir pessoalmente a segurança pública da cidade do Recife. Isso não é uma coisa que é eleitoreira. Aonde os prefeitos fizeram isso no Brasil, isso teve um impacto enorme na redução da criminalidade. Então é lógico que se eu vou fazer isso para toda a cidade do Recife, sobretudo em comunidades onde a gente sabe que existe o comando do narcotráfico, a gente sabe que é difícil o acesso, a gente sabe que o ambiente socioeconômico e político é muito pesado, tá certo? Tem índice muito baixo de DH, tem lugares aqui no Recife, se você for fazer um geoprocessamento,
você vai ver que tem hanseníase, né? Tuberculose e outros indicativos muito graves até, coisas que a gente nem imagina. Quanto mais numa área como essa, que pode sim ser não só o cartão postal, como também ser a referência com segurança pública, como outras coisas. O que é que eu penso para o bairro da cidade do Recife e nos outros bairros que Santo Amaro e o bairro Santo Antônio, né, com relação ao Porto Digital? O Ives, praticamente, na pergunta, ele já diz a resposta. Primeiro, usar de muita tecnologia, câmeras, reconhecimento facial, interligado a um sistema de furgões, que é o que eu digo que vou fazer. Eu digo que vou fazer isso nas comunidades, como eu e o Coronel Weldo Nogueira, nós instalamos aqui na cidade do Recife a patrulha do bairro. Só que a patrulha do bairro não tinha o que hoje nós temos à disposição. Então eu digo que vou fazer um batalhão de drones. Aqui a gente pode, além de encaminhar, de instalar câmeras fixas nas 4 entradas, tá certo? Nas pontes, onde a gente pode fazer para todo mundo que tiver acesso nas pontes, um controle facial. Nós podemos também fazer isso com barcos aqui circulando na parte que imageia a parte aquática do bairro, como também você deixar drones sobrevoando. Isso aí acoplado, ou seja, com um furgão ou uma instalação em um dos prédios aqui do Porto, onde a gente possa ter câmeras com apoio de motocicletas e de viaturas. Logicamente que eu vou armar a guarda. Essa guarda não vai ser treinada, qualificada dentro das academias já existentes da própria Polícia Militar e da Polícia Civil. E uma coisa que eu gosto muito, que eu digo que é fundamental. Tem um exemplo de um japonês, tá certo? Que ele é sócio da Sony. Eu assisti uma palestra dele, ele disse que a maior expressão, o maior sentimento de segurança que ele teve, ele não chegou a ver uma arma, não chegou a ver uma farda, não chegou a ver um carro de polícia. Ele disse que foi visitar um sobrinho, que ele era padrinho, mas há 4 anos não via, e chegou na casa do irmão, chegou na madrugada, na manhã cedo, resolveu então, para ser agradável, pegar o sobrinho e ir ao supermercado, em uma padaria, comprar o café da manhã. Era um dia de domingo, e ele foi com o sobrinho até a padaria. Quando ele chegou na padaria, comprou alguns insumos e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, que sentou à mesa com o irmão e a cunhada, o irmão disse: "Você conheceu o policial daqui, não foi o policial local?" Ele disse: Não. Você conheceu o Bob. Ele disse: Não, eu conheci o professor de futebol Aí disse o nome do sobrinho. Ele disse: Não, o Bob, ele é professor de futebol do meu filho, mas ele é o policial responsável aqui da área. E quando você se afastou cerca de 50 metros com ele, de mão dada, ele imediatamente ligou para mim e perguntou se meu filho estava autorizado a sair com uma pessoa pelo qual, embora tinha fisionomia hispânica, né, hipônica, ele é uma pessoa que ele desconhecia. Então o que eu estou falando com isso? O policial aqui instalado, além dele ser bem treinado, além dele estar bem equipado, além dele estar armado, ele tem também que ter uma relação com esse público. Ele tem que ter também identificação com esse público. Então eu acho que é assim que a gente pode fazer disso aqui um modelo. Não é só com equipamento, drone, armamento, viatura nova, câmeras. A gente tem que fazer também o que a gente chama de uma polícia comunitária, envolvendo quem trabalha aqui com a importância do que aqui acontece. Acho que eu respondi a pergunta. Gedinho? Boa tarde, Coronel Feitosa, seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema. Para nós é um prazer recebê-lo. A minha pergunta é mais no sentido da segurança, mas que antecede a ação da segurança. Uma vez eleito, o senhor seguramente vai se deparar com um grande problema, talvez o maior problema que nós enfrentamos em toda a história do país, um problema na educação. O maior problema que já houve na educação, que é a retomada das aulas, colocar um ritmo e ter um compromisso de relação de ensino-aprendizado, que foi perdido quase um ano, e isso volta para a esteira de ajustes. E, na minha opinião,
a segurança começa na escola, né? Quando você dá uma boa formação, você está garantindo um bom relacionamento na família, na comunidade, e está garantindo já uma oportunidade de ir para uma escola melhor e, naturalmente, para um emprego. Então, neste sentido, qual as suas propostas para a educação, para essa retomada desse desafio de recolocar a educação dentro de uma linha, dentro dos limites que são, pelo menos, razoáveis? Bom, a sua pergunta, ela tem aí, eu acho que dois eixos, né? Dois momentos. Primeiro, com relação ao projeto de educação para a cidade do Recife, e depois como fica a educação pós-pandemia. Eu acho que é isso que está bem dividida assim a pergunta, é isso, né? Então vamos lá. Com relação ao projeto de educação, praticamente, o que eu vou dizer aí, vocês podem não acreditar. Recife tem 94 bairros. Só 39 bairros têm creche. Ou seja, muito mais da metade não tem sequer uma creche. O ensino na primeira infância é fundamental, que vai dos 6 meses até os 3 anos. É preciso você ter um olhar de que, sobretudo, essas creches são necessárias àquela população de baixa renda. Essas pessoas precisam ter asseio, uma boa alimentação e uma boa orientação já nesse início de vida. Depois você vai para o ensino infantil, depois para o ensino fundamental. Eu comentava até com o Pierre, antes de vocês chegarem um pouco, que vocês instalaram aqui uma creche. E eu perguntei, tá, essa creche então vai atender a essas pessoas, e esses alunos, essas pessoas que vão participar da creche. Como vocês já viram então uma escola para agregar essas pessoas no ensino infantil? Aí ele disse que não, então vocês têm que pensar. Então nós temos que primeiro resolver essa questão do ensino na primeira infância. Como é que a gente vai zerar esse déficit de creche? A gente tem que fazer isso de forma imediata e logo no primeiro dia do governo, contratando vagas de creches privadas, fazendo a licitação, contratando vagas de creche, que não dá para construir tudo, contratando e ofertando. Logicamente que na hora que você anuncia isso, o mercado vai reagir e muitas creches vão ser instaladas na hora que a gente apresentar o número de vagas. No segundo passo, aí onde vem também uma questão que é muito cara no meu projeto de governo, muito importante, que é as parcerias com as instituições religiosas. O que é que eu estou dizendo com as instituições religiosas? Respeitando a importância que tem os compás, mas a gente precisa ter mais capilaridade com relação não só à educação, mas também com relação à segurança social. Se você anda pela periferia, se você anda em todos os bairros do Recife, vocês vão ver muitas igrejas, muitas instituições religiosas, que esses ambientes ficam praticamente a grande parte de sua existência ociosos. Então lá também a gente pode, em parceria com essas instituições e a própria mão de obra voluntária daquele local, pegar um ambiente daquele e transformar em creche. Isso seria um segundo momento. E um terceiro momento, logicamente, é você fazer dentro do seu orçamento, separar um recurso que sirva de contrapartida para a captação de recursos federais para, de fato, então, construção de creche, que isso aí só iria se dar depois de um ano e meio de governo, quando a gente pudesse, de fato, implementar isso. Para mim, outra coisa também que é fundamental, do ponto de vista da educação, é você manter os professores qualificados, motivados e estarem presentes em sala de aula. Vou precisar muito de vocês para que vocês façam na Prefeitura da cidade do Recife, que eu já vejo acontecer, se eu não estou enganado, em Curitiba, que é a chamada frequência. Aqui em Jaboatão já tem o controle de acesso às escolas por reconhecimento facial. A mãe recebe imediatamente uma mensagem no seu celular que o aluno entrou e se o aluno saiu. Isso aí diminui, sobretudo, a preocupação do controle dos pais. Como também lá em Curitiba você tem a chamada do aluno em sala de aula por celular, o professor faz pelo celular. E aí você pode acompanhar não só a questão da evasão, como também a colocação de notas. Então vocês vejam como vocês são importantes nessa questão. Então a educação para mim vai ser uma coisa que vai ser levada muito a sério. Eu vou precisar muito daqui do Porto Digital para que a gente possa
desenvolver plataformas para auxiliar, não só nesse sentido que eu digo, de presença, de controle e de identificação, de diagnosticar a evolução do aluno, de modo que a gente possa não chegar ao final do ano e se deparar com um índice baixo de determinados grupos de alunos. Então, essa avaliação sendo feita, você pode corrigir logo no decorrer do ano escolar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente já vê acontecer em outros lugares, que não, tem que ser desenvolvido aqui, para que você possa, então, utilizar essas escolas no horário que ele fica fechado à noite, ou então nos finais de semana, com a parte chamando os pais, dizendo, olha, seu filho está com essa deficiência aqui em português, deficiência em matemática ou outro tipo de deficiência. Então, é muito importante isso aqui. Com relação à volta, então, acho que sobre o aspecto da educação, a gente respondeu. Com relação à volta da pandemia, eu sou favorável que as escolas até já poderiam ter voltado quanto antes. E aí a gente tem que, de fato, fazer um diagnóstico de como ficou, tá certo? Eu acho que tem que fazer as escolas têm que apresentar um resultado, tá certo? De como ficou o aprendizado desse ano escolar, para ver como a gente vai fazer essa recuperação. Se vai aumentar, inclusive, o período de permanência dos alunos, se vai fazer tarefas extras curriculares por IED ou então até presencial. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, até porque eu tenho se eu disser que vou dizer que já é uma, estou dizendo 18 anos, já quer que chame de adulto, né? Então eu tenho uma na universidade e tem outro também no 8º ano do ensino médio, que já estou bastante preocupado com isso. Que embora elas tenham feito aula por IED, né? Mas a gente não sente realmente, não tem acompanhado os resultados do ponto de vista da aprendizagem cognitiva, a gente não tem ainda uma boa avaliação. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar do ponto de vista da informação. A primeira coisa que a gente tem que ter é, de fato, essa informação para ver como a gente vai fazer essa correção. Uma pergunta, você dá de segurança, trabalhou muito tempo com isso, tá? Uma das realizações da atual prefeitura foram as entregas dos compais, né? Acho que com 3 ou 4, não foi? Santa Terezinha, São Martins, eu acho que tem o terceiro, né? Do Coque ainda não foi entregue, eu acho que a obra está atrasada. Enfim, mas se fosse eleito, era uma política que você não teria. O que você acha do compás, da política em si? Eu acho que a gente não tem como, diante do que foi ali investido, andar para trás. Tá? Mas eu não priorizaria, neste momento, a construção de novos compás. Eu acho que o compás pode ser um ambiente como de ponto final de um trabalho, do seu ponto de vista da segurança social, como eu chamo. Eu utilizaria esses recursos, para mim são prédios muito importantes. Esse modelo do compás, ele veio de um trabalho que foi feito em Medellín, eu conheci, tá certo, lá no Morro. Um trabalho bem vitorioso, inclusive, da forma, né? Vitorioso, mas ele foi uma coisa piloto ali, tá certo? Tem uma participação, se eu não estou enganado, do capital alemão, um capital alemão, né? Foi feito isso, e que isso foi replicado para a cidade do Recife. O que eu entendo é que antes de chegar ao ponto de fazer esse compás, você tinha que capilarizar mais isso. O compás atende a muito poucas pessoas, do ponto de vista do per capita, do que é investido ali, do valor que é imobilizado. Eu acredito que o meu projeto de programa de segurança social será muito mais eficaz com a participação das instituições religiosas. Porque, como eu já disse, eu ando muito, né? Eu sou votado, eu estou na minha sétima campanha, mas 4 eleições, tenho todas elas uma votação muito grande na cidade do Recife, ando muito na cidade do Recife. E na periferia, sobretudo, você anda, é difícil você não encontrar uma instituição religiosa, seja católica, seja evangélica. E a gente tem que aproveitar dessa mão de obra que, de fato, pode ter acesso e está instalada ali naquela comunidade e que pode chegar nas pessoas que têm ali, de fato, dificuldades do seu ponto de vista social, principalmente os jovens. E aí você ter um ambiente onde possa ser utilizado, não só, como eu já disse, para o ensino infantil, com creches, mas também que pode ser utilizado para aulas de reforço, do seu ponto de vista agora da pandemia. Você vai tirar então os alunos, você pode utilizar aquele ambiente, você pode utilizar aquele ambiente
que está dentro do meu programa também, para qualificação de mão de obra com levantamento da necessidade local. Então, vou dar um exemplo aqui. Lá em Água Fria, num bairro, né? Então, você tem uma região que lá está se instalando uma água mineral, uma distribuidora de ovos, uma fábrica de móveis, uma fábrica de metal. Então, você pega essas instituições, ou então as próprias escolas que ficam fechadas à noite, e ali você faz curso de qualificação de mão de obra para aquela comunidade, dentro da necessidade da mão de obra local. Não ter que deslocar essa pessoa até o centro da cidade e fazer curso de qualificação de mão de obra de maneira genérica. Então, lógico que alguns cursos você vai ter de estoquista, você vai ter curso de informática, você vai ter conhecimento básico ou mais aprofundado de informática, mas se você tem ali, em 2 Unidos, por exemplo, lá você tem uma fábrica, a Expo Metal, então você tem que formar jovens para aquela atividade local, né? Dentro da vocação local, da necessidade do mercado local. Então, acho que isso é muito mais interessante do que você ter um prédio de qualquer dimensão enorme, com todo aquele que hoje faz o Compaz. Então, o Compaz eu deixaria para uma outra fase. Primeiro, eu aumentaria o grau de, assim, atenderia uma maior quantidade de pessoas e utilizando uma mão de obra, tá certo, que já tem por si só um espírito voluntário e com crença, né, com uma vocação cristã, tá certo, de ter o acesso às pessoas e principalmente para você conversar com um jovem desse que está encaminhando pelo caminho da prostituição, do álcool ou da droga. A gente sabe que a religião é um belo caminho para você atrair esses jovens e levar esses jovens, então, para dizer que eles voltem à sala de aula, que eles tenham um melhor aprendizado escolar. Então, eu não estou aqui fazendo crítica direta ao Compaz, mas eu não faria isso nesse primeiro momento. Eu aumentaria essa capilaridade e atenderia um número muito maior de pessoas com esse orçamento que são gastos, são imobilizados com o Compaz. Ives? Coronel Feitosa, pegando o gancho aí na pergunta de Pierre, com um perfil um pouco mais político, a gente tem feito também para os candidatos alguma pergunta nessa linha, porque dá inclusive a oportunidade do candidato aproveitar o potencial das nossas redes sociais, né? Claro. Fica lá disponível, gravado. A campanha de TV está cada dia mais curta, cada vez mais curta em cada eleição. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, Coronel Feitosa, o que é que fez o cidadão e o político, Coronel Feitosa, decidir por enfrentar esse desafio da candidatura à Prefeitura do Recife, né? E uma vez que é um candidato de oposição, não é o candidato da situação, como é que você enxerga que são os principais motivos de você estar querendo enfrentar e por quê? Como é que a gente pode esperar o novo candidato? Bom, primeiro porque eu sou pai. E eu acho que todo mundo que é pai vive em função de sua família e dos seus filhos. Depois eu sou recifense. Eu nasci aqui, me criei aqui, estudei aqui, tá certo? E trabalho aqui no Recife. Então, dentro dessas duas lógicas, eu quero um Recife melhor para os meus filhos e quero um Recife melhor para os recifenses. O que é que me fez levar, então, a ser candidato? Eu sou uma pessoa que sou aposentado, eu sou da reserva da Polícia Militar, sou tenente-coronel da Polícia Militar, tenho um mandato de deputado estadual, podia ficar tranquilo dentro do meu status quo, me preparar para ter outro mandato. Mas o que me levou a ser candidato é a minha capacidade de me indignar, coisa que até me assusta ver a passividade do recifense. E ainda mais quando a gente olha as pesquisas, depois é uma coisa que a gente pode até conversar sobre isso, a gente olha que ainda tem uma tendência do recifense em continuar com essa turma que aí está. Recife hoje é fácil, nós estamos aqui no Recife Antigo, ou no bairro do Recife, que é um lugar que você fez a pergunta, aí você disse assim, é um ambiente onde a gente ainda pode andar com o celular. Você pode andar porque você não tem nenhuma deficiência. Ou se você pegar uma cadeira de roda, você não consegue dar uma volta no quarteirão aqui. Se você andar em algum lugar, você tem que tapar o nariz, porque o centro do Recife, o Recife fede. Você tem que, se você andar, se for atravessar uma calçada, você tem que tomar cuidado, porque tem fios pendurados. Essa é a grande verdade. E não é uma realidade só daqui. Aqui é um lugar que é visitado. Lixo em todo canto. Se você chegar de frente do prédio da vice-governadoria e atravessar a rua, você vai ver que tem uma pilha de lixo. No dia que eu trouxe aqui um turista de São Paulo, lá tinha resto de comida e um animal morto. Em pleno Recife Antigo, em pleno cartão postal da cidade do Recife,
a menos de 100 metros do Marco Zero, em frente à vice-governadoria, a gente vê isso. Então Recife é uma cidade suja, com esgoto a céu aberto, que lamentavelmente fede com fios pendurados. Se você vai para grande parte da cidade do Recife, onde 70% é área de morro, certo? Você vê uma verdadeira fotografia do Recife das lonas pretas. Recife tem 72 mil pessoas que moram em palafita. Recife tem uma população que sofre, e aí é onde novamente entra vocês, que sofre para conseguir uma vaga numa consulta médica. As pessoas acordam de madrugada, passam às vezes 3, 4 horas numa fila para conseguir uma consulta médica que leva 3 meses. Se você precisar depois de um exame médico, você leva mais 3 ou 6 meses. E se for uma intervenção cirúrgica, se vocês não tiverem alguém para quem apelar, o Recife... Então, o que é que me levou a ser candidato? Tudo isso. A gente precisa, de fato, reagir. E eu, como agente político, me senti na obrigação de ser parte dessa reação. E, para finalizar, diante da maior crise, tá certo? Acho que do século XXI, queira eu que tenha sido essa, da pandemia, nós nos deparamos, tá certo? E não fui eu que provoquei, eu fiz um ofício logo no início da pandemia, quando eu vi o governo federal do presidente Bolsonaro encaminhar recursos para cá, e que isso poderia ser feito, né, diante do que nós voltamos na Assembleia Legislativa, sem o devido processo da Lei 8666, que é a lei que estabelece regras para compra e para contratação de serviços, podiam ser quebradas, facilitadas essas regras. Eu fiz um ofício dirigido ao Tribunal de Contas que fizessem uma auditoria especial de acompanhamento desses gastos. E o que nós assistimos, várias, se eu não estou enganado, meia dúzia de cautelares, tá certo? Mandando suspender processos, e que o mais absurdo foi uma prefeitura comprar com um recurso federal equipamentos para serem implantados às pessoas que tivessem já numa situação muito grave da Covid-19, e esses equipamentos chamados respiradores, que foram produzidos, industrializados e fabricados para animais, comprados numa empresa veterinária de São Paulo, que tinha com a sua razão social vender material veterinário e colchões, trazidos aqui para a prefeitura da cidade do Recife. Quando isso veio à tona, esse material foi testado 43 dias depois que deu entrada na prefeitura da cidade do Recife, em um porco, que aquele porco, pelo que a gente sabe, notícia, veio a óbito, veio a morrer. Ou seja, esse equipamento nunca tinha sido testado em nenhum pulmão animal, nem em pulmão humano, só em pulmão artificial. E, numa operação na calada da noite, o empenho foi trocado, que é o mais grave, que o juiz, no caso eu acho que é uma juíza, né, a magistrada, mais bate é que o empenho foi trocado, era recurso federal, foi trocado o empenho para recurso municipal, exatamente para fugir da responsabilidade do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Diante disso aí, você diz, agora, eu tenho quatro mandatos de deputado, tenho uma formação, do seu ponto de vista, da caserna. Como você vai assistir tudo isso? Com que Recife você quer para os seus filhos? Que Recife você quer para os recifenses? Vulneráveis? Se nós sairmos daqui agora, quando acabar, vamos ali de frente do prédio do Diário de Pernambuco, aqui, você vai encontrar logo uma família do outro lado da calçada. E se você para o Marco Zero, pode ter certeza que no Marco Zero vai ter 1 ou 2 pessoas em situação de rua. Eu assisto tá certo? E lá eles se encontram num domingo, no metro quadrado mais caro do Recife, no maior IPTU, no cartão postal, em plena Avenida Boa Viagem, um grupo de homens e mulheres, tá certo? Moradores de rua, jogando migalhas de pão, joga depois, os pombos ali vão comer, eles jogam a camisa e fazem uma verdadeira operação de comer pombo em plena Avenida Boa Viagem com fome. Então tudo isso me levou a ser candidato a prefeito do Recife, além de ter, tá certo? E aí me desculpe os demais, mas como diz a Ariana, a gente tem que falar mal das pessoas, o bom é falar pelas costas mesmo, porque se fala pela frente a gente fica sendo mal educado. Mas eu desafio a quem está nos assistindo aqui a olhar o currículo, a história de cada um dos candidatos e vejam dos candidatos quem mais fez entregas à cidade do Recife. Tem um até que chegou a ser ministro e não entregou uma carteira de uma sala de aula para uma escola na cidade do Recife, não reformou uma sala de aula, não construiu uma creche, não construiu uma quadra na escola, nem construiu Então, eu fui superintendente da Infraero, construí a maior obra
dos recifenses, que foi o Aeroporto Internacional do Recife. Fui secretário de turismo, peguei o turismo no estado de Pernambuco em 4º lugar do Nordeste. Quando eu saí, em 2 anos já deixei em 1º. O turismo é uma verdadeira mora propulsora de emprego e renda. Fiz muitas obras, a gente falou aqui, inclusive, obras de acesso a Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Porto de Galinhas a Serrambite, de Porto de Galinhas a Maracaípe, Ponte do Rio Ariquindá em Tamandaré, via de penetração, via de contorno, restauração do Forte Tamandaré, teleférico de Bonito. E como secretário de saneamento, peguei tudo lá parado, deixei todas as obras andando e construí mais de 1000 unidades habitacionais com uma excelente qualidade, piso de cerâmica, azulejo até o teto, iluminação, enfim. Então eu tenho uma história de entrega mostrando aí a minha disciplina, a minha capacidade de gestão, tá certo? E acima de tudo, a minha devoção. Eu sou um recifense que acordo muito cedo, começo a trabalhar logo quando me desperto, faço alguma atividade física, faço as minhas orações e começo a trabalhar. Então é exatamente isso que eu estou oferecendo, tá certo? E que me motivou a entrar nesse pleito com a certeza de que eu posso fazer muito mais pelo Recife e pelos recifenses. Coronel, eu quero fazer uma abordagem ainda acerca da educação. Quando o senhor fala que algumas cidades, como o exemplo de Jaboatão, que tem reconhecimento facial, assim, eu tenho uma coisa a agregar nessa fala, claro, que é o seguinte: quando a gente fala de reconhecimento facial para fazer controle de frequência, a gente só está fazendo a parte de controle. A gente precisa se preocupar com o maior papel da escola, que é formar. Então, existe aqui no Porto Digital empresas que tratam dessa vertical de educação e você pode interagir com a família, disponibilizar conteúdo para que seja gerenciado e que a frequência é controlada sem inclusive a percepção do aluno. Mas o que está no controle, acima de tudo, é como é que está o desempenho educacional. Esse é o mais importante, porque a gente não precisa esperar. A educação é muito rigorosa, espera um ano para punir, um ano. O único bem que o ser humano, nenhum ser vivo recupera é tempo. Exatamente por isso a gente precisa se preocupar no par e passo. Essa é uma contribuição que eu estou dando aí para o seu discurso, mas a minha pergunta agora vai com relação às unidades religiosas que o senhor citou para fazer a ocupação para melhorar essa questão da educação. Nós vivemos num estado laico. certo? Então, as manifestações culturais e religiosas do povo é a mais diversa possível. Como é que o senhor equaciona, na sua proposta, as pessoas do subúrbio que tem muito relação com a religião do candomblé, com outras manifestações religiosas que não necessariamente está dentro desse viés do papel que essas comunidades religiosas que o senhor fala representam? Como conciliar essa manifestação cultural, esse desejo do exercício de um aspecto religioso diferenciado com essa questão das igrejas que têm nas suas regras básicas muito rigor? Bom, primeiro, reportando aí a sua pergunta, no sentido da contribuição do Porto Digital na questão do reconhecimento facial, do acompanhamento do desempenho dos alunos, como eu falei que ia precisar muito de vocês com relação a esse diagnóstico, como seria pós-pandemia, de como o aluno tem que ser acompanhado logo durante o ano escolar para a gente diagnosticar se o aluno tem problema em alguma matéria, se o aluno tem um outro problema, do ponto de vista de absorção do conhecimento, logo no início, no primeiro trimestre do ano letivo, a gente já tem que ter esse diagnóstico para que o aluno tenha a oportunidade de trazer a família para perto, de ter a oportunidade de ter ainda a correção durante o ano letivo, porque o tempo, como você disse, não pode ser perdido. Se a gente deixar isso para diagnosticar isso lá para outubro, novembro, o ano escolar para aquele aluno já está perdido. A gente tem que fazer isso a um acompanhamento constante. Então, isso você pode fazer não só com a interação família, mas sobretudo com o acompanhamento e cruzamento de dados do desempenho do aluno, de suas provas, de sua participação em sala de aula, e tudo isso sendo alimentado pelo próprio professor, que não pode se limitar apenas a fazer a chamada, preparar uma aula
e corrigir prova. Isso, uma plataforma dessa, onde o professor vai preenchendo, a gente vai tendo o cruzamento de dados. Então, e isso aí está bem claro no item 7 do meu compromisso, no meu termo de compromisso. Realização de eventos de negócio, Match Days, para fomento junto ao ecossistema local, a fim de embarcar e enraizar no dia a dia da Prefeitura da Recife o uso intensivo de tecnologias que visem a promoção do governo digital, e-Gov, e que beneficiem a população e as empresas, priorizando as áreas de educação. Então está aí a educação como primeiro pilar. Saúde, infraestrutura e gestão. Então, eu vou precisar muito, eu acredito muito nisso. Eu faço isso com meus filhos. O primeiro boletim, para mim, o mais importante não é o final, é logo o primeiro, porque é quando os alunos saem de férias, sai das férias, volta às aulas, e ainda não tiveram demora para pegar o ritmo. Bom, então esse é um ponto. Como eu vou tratar as instituições? Eu sei que o Estado é laico, eu sou cristão, como eleito, eu sigo as regras, tá certo? Sob o ponto de vista legal. Agora, como que eu vou fazer isso com quem? Com quem tiver capacidade de entrega. O que vai me valer para mim é o resultado, tá certo? Então, esse para mim é um ponto fundamental. Quem tiver capacidade de entrega, quem tiver área condizente, quem tiver acesso àquela população e que também a população possa ter acesso, e quem tiver área que possa de fato ocupar com essas atividades. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui, está chegando já no final. Acabou agora que estava ficando animado. Eu queria lhe agradecer, mas fica para as suas considerações finais aí para tomar o tempo que quiser. Bom, as minhas considerações finais é que você, recifense, faça a avaliação da importância desse momento que nós estamos vivendo. Estamos aí bem próximos das eleições municipais. Para mim, Ives, Pierre e Girino, a eleição mais importante para o cidadão. O cidadão não mora no país, não mora no estado. Ele mora na rua, ele mora no seu bairro. No meu projeto de governo, eu digo que vou fazer uma gestão por bairro. Eu vi aqui vocês apresentando que aqui deveria ter uma subprefeitura. Concordo, porque o que nós percebemos hoje é que o Recife é uma cidade abandonada. A gente não encontra um responsável pelas áreas do Recife. Você não tem como cidadão a quem reclamar. Nem uma plataforma que existia, que funcionava no início do governo, ela foi suspensa, que era onde o próprio cidadão poderia contribuir, se tivesse uma lâmpada apagada, se tivesse um buraco na rua, um esgoto a céu aberto. Isso foi tirado porque a prefeitura reconheceu a sua incapacidade de resolução daquele problema, como também a sua arrogância em não ter diálogo com quem é o verdadeiro o patrão, que é o contribuinte, que é o cidadão que mora ali. Então, essa eleição, no meu governo, eu vou administrar por bairros. Eu terei 94 colaboradores que responderão diretamente a mim, uma vez por mês, em reunião de monitoramento e em visitas inopináveis, porque eu tenho dito que 3 dias de expediente, do meu expediente, será na rua, como fazia Augusto Lucena. Tem até imagem de Augusto Lucena, os mais novos podem não conhecer, mas tem até imagem de Augusto Lucena, de chapeuzinho, de short e sapato social, andando de bicicleta, visitando os bairros e as obras. Eu vou fazer isso como eu fiz com todas as obras, em todo lugar que eu assim administrei. Eu andei na obra do aeroporto, meu expediente começava às 8, eu chegava lá às 6h30 e percorria a obra. O gado só engorda com o olho do dono. Fiz isso no centro de convenções, fiz isso nas obras também da Secretaria de Saneamento. Então isso é fundamental. Por isso, cidadão, essa eleição é mais importante. É o prefeito que cuida da sua rua. É o prefeito que cuida da praça que fica no seu bairro. É o prefeito que cuida da escola, da creche, do seu filho. É o prefeito que cuida do posto de saúde de sua comunidade. Eu cheguei a visitar um posto de saúde aqui no Alto de Santa Teresa, que, pasme, posto de saúde é um lugar de você promover a saúde pública. Lá tinha uma caixa d'água com larvas do mosquito da dengue. O posto totalmente degradado, o ar-condicionado no final de semana ligado, ou seja, pagando. O que está faltando? Dono. Então, essa é a eleição mais importante para o cidadão. Por isso, analise o passado, analise a história e analise, sobretudo, a capacidade de gestão e o respeito com o erário público.
Eu disse aqui que fui superintendente do aeroporto, construí a maior obra que o recifense possa ter recebido nas últimas décadas. E tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas em todas as atividades que eu passei. Por isso, eu peço a você o seu voto, peço a você o seu olhar, para que nessas eleições possa então oferecer a você, oferecer à sua família e, sobretudo, às novas gerações, seus filhos e netos, um candidato que possa, de fato, tirar essa turma que está aí, que deixou o Recife, como eu já disse, terra arrasada e que tem tratado o cidadão recifense com muito desrespeito, com falta de humanidade, parece até que não tem sequer um Deus no coração para lhe guiar. Peço então seu voto. Sou candidato a prefeito da cidade do Recife, Coronel Feitosa, de número 20. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e estou à disposição pelas minhas redes sociais ou até presencialmente nos encontros e nas caminhadas que eu tenho feito diariamente. Meu endereço eletrônico é @Coronel Alberto Feitosa. Aí você vai conhecer tudo que nós já construímos do ponto de vista de ideias e opiniões, bem como receber sugestões de vocês. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que assistir, e espero que vocês tenham a responsabilidade e participem do pleito. Não se limitem a deixar que outras pessoas escolham por vocês. É fundamental que vocês façam as suas escolhas. Muito obrigado. Com isso, nós chegamos ao fim da série de entrevistas de Sabatina com os candidatos e candidatas a prefeito e a prefeita do Recife. Obrigado, deputado, boa sorte aí no pleito e até mais. E faço aqui um compromisso. Eu entreguei um compromisso uma carta de compromisso com 7 itens. E quero um compromisso com vocês. Eu preciso desse ecossistema para nos ajudar a governar o Recife. Vocês são fundamentais. A participação de vocês dentro da prefeitura é fundamental. E um dos compromissos também que eu assumo aqui é trazer todos os prédios que tiverem, todas as instituições, sobretudo a Imprel, que fez a instalação do escritório aqui, como a gente diz assim, uma instalação de cala-boca. A Imprel tem que vir toda para cá, como também todas as gerências, secretarias que estiverem fora deste ambiente têm que vir para cá. E vou pleitear também junto aos órgãos governamentais, federais e estaduais para também vir para cá. Esse local precisa ser ocupado, não só ocupado do ponto de vista empresarial e público, mas também com moradias. Vamos incentivar que aqui tenha vida, que esse bairro seja de fato humanizado e que seja um verdadeiro cartão postal do Nordeste. Esse bairro representa a economia, o conhecimento, a cultura, o turismo e o lazer. E além do mais, a história do nosso povo brasileiro e pernambucano está aqui nesse complexo de bairros que vocês ocupam. Parabéns pelo trabalho de vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Obrigado.